nossa casa possa ser sempre dedicada a Deus. Hoje nós iremos falar sobre as regras da família. Estamos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, 1 e 2. Nós focamos apenas nesses dois versículos para a nossa edificação, para que a gente possa entender os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. E vamos ler esses dois versículos juntos para a nossa edificação. Você que está em casa também, leia com fé e esperança a palavra de Deus para a nossa edificação. Diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Que a Tua palavra possa trazer esperança à nossa vida. Que a Tua palavra possa iluminar a nossa vida e que possamos viver bem em família, para o louvor da Tua glória. E que possamos entender as regras da família, Senhor, para construirmos um lar melhor, uma igreja melhor, uma sociedade melhor, para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Não existe família perfeita. Como resolver os problemas familiares, os relacionamentos familiares? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Mete sim. Tem a Lei Maria da Penha, tem os conselheiros matrimoniais. Nós devemos resolver os conflitos dos familiares. Nós vivemos numa sociedade e nós devemos ajudar uns aos outros. Roupa suja a gente lava em casa. Não é assim que a gente sempre fala? Quando surge um problema, a gente tem que lavar a roupa suja, resolver os problemas. Qual é a maneira de resolver as nossas pendengas familiares? Com oração, com exortação, com perdão, com amor, com firmeza, com perseverança, à luz da palavra de Deus. De igual forma, meus irmãos, não existe uma igreja perfeita. A igreja é como uma família que enfrenta problemas e erros. E por essa razão, Timóteo deveria tratar as outras pessoas como tratava os membros da sua própria família. Ele precisava manter o relacionamento certo com cada membro da igreja, com exortação, com afeto, com sabedoria, com perseverança, com tato e habilidades para resolver conflitos. A igreja de então, como a de hoje, era composta de homens e mulheres de todas as faixas etárias. Dessa forma, o sucesso ministerial de Timóteo e a felicidade da igreja dependiam em grande parte da sua habilidade manifesta em lidar com cada um desses grupos, como ele deveria cuidar do idoso, do jovem, da jovem e da mulher idosa. Não basta conhecer bem a doutrina, é preciso lidar bem com as pessoas para resolver os conflitos e aplicar a palavra do modo certo, correto, nas relações humanas, nas relações dentro da igreja. Então, como resolver os conflitos da família de Deus? Tratando cada membro da família da maneira correta, da maneira certa. E dessa forma, nós precisamos seguir boas regras para a harmonia na igreja, para que haja paz na família de Deus, na igreja de Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, corrigindo um homem mais velho com espírito de brandura. Veja o que diz o verso 1. Vamos ler comigo? Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Em outras palavras, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais. A palavra aqui, ancião, é a mesma palavra para presbítero. Presbítero é ancião.
No entanto, ele não está aqui tratando do ofício de presbítero, do cargo de um presbítero, mas do homem idoso. Homens idosos podem tornar-se repreensíveis. Os idosos podem cometer erros. O respeito pelos mais velhos não significa que as pessoas mais velhas não podem agir, às vezes, incorretamente, e eles devem ser corrigidos. Eles não podem agir como bem entenderem. Em algumas ocasiões, o pastor Timóteo deveria corrigir os mais velhos. Ele era um jovem pastor, e ele deveria, então, corrigir até mesmo aqueles que eram mais velhos, né, que se desviaram do caminho ou estavam andando e agindo de maneira incorreta. Ele não deveria simplesmente fazer vistas grossas para seus escândalos ou heresia. De fato, Paulo já havia advertido Timóteo. Veja o que diz o verso 1. O que Paulo diz a Timóteo no capítulo 1, verso 3. Vamos ler? Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. E aqui nós podemos perceber que certamente algumas dessas pessoas eram mais velhas do que ele. E ele deveria, então, corrigi-las. No entanto, meus irmãos, mesmo quando houver a necessidade de uma repreensão, um jovem ministro não deve ser soberbo, arrogante, mal educado, tratar com aspereza. Era dever de Timóteo corrigir os idosos que caíram em erro, em pecado. No entanto, ele não deveria tratar o idoso com dureza, com aspereza. Timóteo deveria tratar o idoso como se ele fosse seu próprio pai, com a devida dignidade, respeito e honra. E aqui nós podemos perceber que, em lugar de tratar a pessoa idosa com dureza, ele deveria exortar como se ele fosse o seu próprio pai. E o verbo exortar aqui é paracaléu, significa encorajar, animar, consolar. O dom de exortar é um carisma do Espírito Santo, é um dom espiritual. O Espírito Santo é o exortador e o consolador por excelência. É o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos encoraja, é o Espírito Santo que nos exorta. E que sejamos usados pelo Espírito Santo para exortar, para animar, para encorajar as pessoas. O Espírito Santo, meus irmãos, é o Paráclito. Através dele, o Deus de toda consolação consola e exorta. Que o Espírito Santo nos capacite a exortar com amor os que caíram em pecado. Nós não podemos pisar aqueles que já estão na lama ou no chão. Nós devemos soerguer, ajudar. Se eu não posso ajudar, não me deixes atrapalhar. A abordagem é firme, é aceitável, mas a abordagem ríspida, áspera, é proibida. Ao invés de repreender asperamente, de ferir verbalmente, o pastor deveria usar de exortações adequadas, proferidas com amor e graça, ao falar com homens mais idosos que haviam caído em erro. Então, ele deveria ajudar a levantá-lo, encorajá-lo, exortá-lo. Assim deveria ser o trabalho de Timóteo na igreja em Éfeso. E assim deve ser o nosso trabalho pastoral. Assim devem ser as nossas exortações, com firmeza, mas sem dureza. Sem ferir as pessoas, mas ajudar as pessoas a se levantarem pela graça de Deus. Mas vejam bem, a segunda regra que nós podemos ver aqui é que exortando os mais jovens com amor e ternura. Veja o que diz o texto. Aos moços como a irmãos. Vamos a isso? Aos moços como a irmãos. Veja bem, meus irmãos, que a juventude tem sido atacada de todos os lados para abandonar a fé. Quantos jovens já abandonaram a fé? Estão levando uma vida pecaminosa?
Muitos estão vivendo na fornicação como se fosse normal. Além disso, nós vivemos numa sociedade pós-moderna e anticristã, porque tudo é relativo, nada é proibido proibir. Além do mais, estudo constata que o período de faculdade faz com que 70% dos jovens cristãos abandonem a igreja. Quantos abandonaram a igreja? Então, vamos pensar, 10 crentes, né, que foram para a faculdade, 7 deles desviaram da fé. Abandonaram a fé cristã. E quando eu fiz a faculdade de Direito de Valadares, o meu professor de Sociologia diz assim, olha o que o cristianismo faz, depõe contra a mulher. Olha de onde a mulher saiu da costela do homem. Não poderia ter saído do filé mignon do homem? E aí, então, ele falou absurdo contra a fé cristã. Aí eu pedi a palavra, dizendo, olha, professor, né, aqui eu quero falar um pouco, aqui eu sou pastor da igreja presbiteriana, isso é só a visão equivocada do texto. Deus tirou a mulher do lado para ser companheira do homem. Não tirou do osso do pé para não ser pisada pelo homem. E nem tirou do osso da cabeça para que ela não pise na cabeça do homem. Mas tirou do lado para ser amada, para ser ajudadora, para ser companheira. Aí ele falou, então, comigo, então deixa a sua fé lá para dentro da igreja. Lá na vida privada. Na vida particular. E quantos jovens que às vezes não têm um argumento sólido, não tem a palavra de Deus sólida na mente, no coração, se desviam da fé. Como professor de filosofia, de sociologia, que depõe contra a fé cristã. No entanto, os moços devem ser repreendidos como irmãos, com amor e ternura. Timóteo não deve desprezá-los ou desdenhar deles, em vez disso, deve tratá-los como companheiros, como a irmãos. Os jovens devem ser exortados, meus irmãos, a viver uma vida santa diante de Deus, uma vida pura. O salmista chega a dizer o seguinte, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. É pela palavra de Deus. Os jovens só podem vencer as tentações da carne, do mundo, do diabo, observando a palavra de Deus. E vocês pensam que Satanás quer que os jovens possam estar servindo a Deus? Não, querem que eles possam se chafurdar no mundo. As propostas mais indecorosas, as ideologias mais estapafúrdias contra a fé cristã. E nós devemos, então, encorajar os nossos jovens a servir a Deus, como fez João, o apóstolo do amor, aquele que escreveu o Evangelho de João, a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João, e Apocalipse, que morreu mais ou menos de 95 a 98 anos, perseguido pela fé. E ele, então, disse aos jovens, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Os jovens, meus irmãos, são dotados de vigor e força, bem como de grande energia. Eles venceram o maligno, isto é, Satanás. Eles repeliram os ataques do diabo e se uniram aos irmãos, e não a um bando de Satanás. Eles se alegram na salvação, eles mantiveram-se firmes diante da tentação, pois na força espiritual que receberam de Deus, eles foram vitoriosos. E João chega a dizer ainda mais, em 1 de João 2,14, ele fala assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Olha os jovens que estão aqui, Daniel, Kelly, Marcelinho, né? Os que estão na galeria, né? Jovens, vocês são fortes, sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Os jovens são fortes não por causa da sua força física, não porque estão na flor da idade, não porque estão fazendo academia, musculação. Não, eles são fortes não por causa da sua audácia e inteligência. Eles têm vencido o maligno, não fiados em sua própria força, mas pelo poder da palavra de Deus que permanece neles. Deus fala assim, jovens, vocês são fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. Então a palavra de Deus precisa habitar em nós. Ele é o suprimento para as nossas forças, ele é a arma para derrotar o maligno. Jesus venceu as tentações, foi pela palavra.
Jesus diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo então levou Jesus para a cidade santa, colocou no pináculo do templo e falou assim: olha, está escrito também, pode pular daí, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e não tropeçarás em nenhuma pedra. E Jesus então disse: está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo o levou para um monte bem alto e mostrou todos os reinos, toda a riqueza, toda a sua glória, e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus então diz: retira-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nós vencemos as tentações de Satanás pela palavra de Deus. Assim, os jovens podem vencer o diabo pela palavra. Enquanto guardarmos com cuidado a palavra, nós seremos vitoriosos e triunfaremos sobre o poder e o engano de Satanás. Que a palavra de Deus possa estar no nosso coração. Caso os jovens estejam vivendo em pecado, eles devem ser exortados a abandonar o pecado e viver uma vida segundo a palavra de Cristo. Os jovens cristãos devem ser exortados a não amar o mundo como Demas. Demas amou o mundo. A Bíblia diz que ele abandonou o apóstolo Paulo e o serviço cristão por causa do seu amor ao mundo. Mas a Bíblia diz que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós devemos então exortar os nossos jovens a não amar o mundo, porque o mundo é passageiro, é efêmero, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Mas vejam bem, meus queridos irmãos, em terceiro lugar, como regra para uma boa harmonia na igreja, é tratando as mulheres mais velhas como mães. O texto fala assim: as mulheres idosas como a mães. Hoje a dona Ana ligou para mim e pediu oração: olha, você é meu filho, né? Que bom, e é verdade. O texto fala aqui, olha, as mulheres idosas como a mães. É assim que o líder tem que tratar. O texto fala assim: as mulheres de mais idade não devem ser excluídas da esfera do conselho pastoral em relação ao pecado. No entanto, as mulheres mais velhas devem ser tratadas como mães. Nós temos em nossa igreja, sabe quantas mulheres acima de 60 anos? 39 mulheres. Hoje eu pedi a relação ao Ronaldo, né? Os idosos, homens acima de 60 anos, nós temos 20 homens, né? Acima de 60 anos. E o texto diz aqui que essas mulheres devem ser amadas e suas palavras devem ser ouvidas. O texto mostra o seguinte: as mulheres idosas como a mães, e elas devem ser protegidas e cuidadas. As mulheres idosas devem ser encorajadas a viver uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de boas obras no reino de Deus. Como as mulheres idosas são piedosas, nós devemos amar as mulheres idosas da igreja e incentivá-las a cumprir o seu ministério. Há um exemplo tocante disso na vida do próprio Paulo, quando no final de sua carta aos Romanos, ele saúda Rufo, né? Em Romanos 16, 13, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, ele diz assim: Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Veja como ele tratava, então, a mãe de Rufo aqui, ela também é mãe para mim. Então, se alguma mulher idosa caísse em erro, ela deveria ser tratada com gentileza, encorajamento, e não com palavras ofensivas e violentas. Exortar aqui é encorajar, é animar, é ajudar, é aconselhar, é auxiliar. E ela deveria ser tratada como alguém trataria a sua própria mãe. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja longa a sua vida sobre a terra. E aqui nós podemos perceber que isto é com exortações alicerçadas no amor e na gentileza.
Respeito, reverência, paciência, longanimidade, bondade, amor, são as palavras que descrevem a atitude ideal de um ministro do Evangelho no trato com as mulheres idosas, até mesmo quando elas precisam ser corrigidas. E a mesma atitude deveria prevalecer quando elas não precisam de qualquer correção especial, mas tão somente de encorajamento, de atenção cristã. Nós precisamos valorizar as mulheres idosas na igreja e orar por elas e incentivá-las, porque elas são de suma importância na vida da igreja. Pouco tempo nós tivemos no Cascata do Segundo Domingo, visitando de casa em casa, e eu tive a grata companhia da Socorro, né, e da Arilza, visitando de casa em casa, entregando folheto. Apesar da chuva, e elas, como são mais prevenidas do que a gente, estavam levando sombrinha, antes da chuva cair, né, Socorro? Então, a gente precisa valorizar irmãs que estão servindo ao Senhor com seus dons e talentos. Honrar mulheres piedosas e auxiliá-las no reino de Deus. E nós precisamos também incentivar os mais jovens a respeitar as mulheres idosas da igreja e amá-las. E receber conselhos, e receber orientações, e que nós possamos ter um grande movimento aqui de oração. Uma Lídia, né, desafiou aqui, voltando ao projeto Ana, são mães de oração, mães orando, Deus agindo, mães de joelhos, filhos de pé. Como é bom, né, ter mulheres idosas, piedosas, servindo ao Senhor e sendo encorajadas a servir ao Senhor com seus dons e talentos. Elas são de suma importância na vida da igreja. Mas vejam bem, em quarto lugar, meus irmãos, aconselhando as mulheres mais jovens com honra e pureza. Veja o que diz o texto: as moças como a irmãs, com toda pureza. As mulheres jovens aqui devem ser tratadas como irmãs. Elas precisam ser orientadas com respeito ao casamento, com respeito ao namoro. Muitas jovens, às vezes, vão buscar um namoro fora da presença de Deus, no mundo. Elas precisam ser orientadas, corrigidas. As mulheres jovens devem ser tratadas como irmãs. As mulheres mais jovens também são objetos do cuidado pastoral. E Timóteo deveria exortar as jovens como se fossem as suas próprias irmãs. Na família de Deus, meus irmãos, homens e mulheres devem demonstrar afeição fraternal entre si, o tipo de afeto que um irmão mais velho tem por sua irmã mais nova. Mas a Escritura rapidamente acrescenta a advertência: com toda pureza. Em outras palavras, Timóteo precisava ser cauteloso no seu relacionamento com as mulheres. Ele deveria exortar as jovens com toda pureza para não cair em tentação. E aqui eu quero levantar um dado com os irmãos. Quantos pregadores e ministros do Evangelho que perderam o seu ministério em razão da queda moral, em razão do adultério, em razão da fornicação? Um líder cujos olhos são cheios de adultério é como o lobo entre as ovelhas. O líder precisa ter um coração puro, guardar toda pureza e honestidade, porque senão o seu ministério acaba. Devemos controlar as nossas paixões para não cairmos em tentação. E Timóteo deveria fugir das paixões da mocidade. Não é pecado ser tentado, o pecado é cair em tentação. Agostinho, ele era um boêmio, né? Sua mãe chamava Mônica, uma mulher piedosa, e Mônica nunca deixou de orar pelo Agostinho, para que o Senhor resgatasse Agostinho. E Agostinho se converteu, Agostinho teve um encontro com Jesus, Jesus mudou a história de Agostinho. E um dia Agostinho estava andando nas ruas e ele deparou com a sua ex-amante. E a amante, então, correu atrás do Agostinho. Agostinho correu para o outro lado e ela gritava: Agostinho, Agostinho, sou eu. E Agostinho respondia: mas eu já não sou mais eu. Agostinho correu, porque ele era uma nova criatura, uma nova pessoa. Jesus reinava no coração dele.
e ele não queria cair em tentação. O inferno, meus irmãos, celebra quando o ministro do Evangelho é despojado do sagrado ministério. O inferno bate palmas, Satanás se alegra, e é triste quando isso ocorre. É muito triste. É triste para a família de Deus, é triste para o povo de Deus. Se você for tentado, corra. É melhor correr do que cair em tentação. Faça como José. José não apenas resistiu à tentação todos os dias, da mulher de Potifar, mas ele fugiu para não cair em tentação. A mulher de Potifar queria que José fosse para a cama com ele. A abordagem dela foi direto. Mas José disse para ela: como poderia eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A abordagem dela foi direta, né? A abordagem direta. Então nós podemos perceber que José não deu ouvidos. Ele não queria pecar contra Deus. Aqueles que amam a Deus odeiam o pecado. Nós devemos ter o temor de Deus no coração. Sabe o que faz a gente fugir do pecado? É o temor de Deus, porque você teme a Deus, porque você ama a Deus, porque você tem a palavra de Deus no seu coração. E aqui nós podemos perceber como a mulher de Potifar não conseguiu nada com José. Ela então avançou sobre ele e o acusou de assédio sexual. José fugiu. José foi acusado falsamente e foi preso injustamente. José ficou 2 anos na cadeia por causa dessa acusação falsa. Mas José não perdeu a sua consciência limpa diante de Deus. Deus sabia que José não era um homem adúltero, que José não tinha assediado aquela mulher, que José não tinha sido a causa de nenhum infortúnio contra aquela mulher. Por essa razão, meus irmãos, nós devemos orar e vigiar, uma vez que Satanás quer arrebentar com a sua vida, com a sua família, com a igreja, com o pastor, com os presbíteros, com os diáconos. Satanás não quer a felicidade da igreja, não quer a harmonia da igreja. Viva uma vida pura. Deus ama a pureza. Deus ama um coração puro. Deus ama a santidade. O próprio Deus diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. E a pureza, meus irmãos, é algo inegociável. Não tem jeito do pastor viver em adultério e ser um ministro do Evangelho. Não tem jeito de um líder na igreja, seja presbítero, seja diácono, vivendo uma vida dupla. Não tem jeito. Ou uma coisa ou outra. E isso arrebenta com a família, arrebenta com a igreja. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Por isso Paulo, quando foi para Macedônia, ele exortou Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, que você possa tratar as mulheres mais novas, as moças, com pureza, como irmãs, com toda a pureza, aconselhando, exortando, ensinando, com toda a pureza. Não caia em tentação, não siga o encanto da carne, não troque a sua paz com Deus por 5 minutos de prazer. É isso que Paulo está falando com Timóteo, para que ele pudesse então orientar a igreja e que a igreja pudesse viver em harmonia. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, usando o poder para edificação e não para destruição. O microfone não pode ser usado para destruir as pessoas, mas para edificar a igreja. O pastor, quando sobe ao púlpito, ele tem que expor a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser lida. É por isso que a gente prega aqui, expondo a palavra. A gente não fica aqui procurando uma passagem para estar, então, usando o púlpito como trincheira. Não. A palavra de Deus tem que ser lida, tem que ser explicada e tem que ser aplicada na nossa vida. Quem santifica a igreja é a palavra.
E nós devemos usar a palavra para a edificação da igreja. Timóteo não deveria tratar com dureza o homem idoso, mas exortá-lo como se ele fosse seu pai, tratar os moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza, diz o texto. Cuidado com autoritarismo. O abuso de poder mata. Devemos usar o nosso poder para o bem e para a edificação da igreja, para que a igreja seja edificada na palavra. É o que Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é quem edifica a igreja. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Encorajando os irmãos a servir ao Senhor com fé e integridade. Sirva a Deus com alegria. Exortar é aconselhar, é animar, é encorajar, é auxiliar. A igreja é a grande família de Deus. Nós somos a grande família de Deus. E nós devemos exortar uns aos outros a servirmos melhor ao Senhor. A servirmos melhor ao Senhor na escola dominical, como professores. A servirmos melhor ao Senhor como presbítero, como diáconos, na junta diaconal, no ministério de louvor, na evangelização. Nós devemos animar uns aos outros, encorajar uns aos outros, exortar o homem idoso como a pai, animar os jovens como irmãos, ajudar as idosas como mães e encorajar as jovens como irmãs com toda pureza. É assim que nós devemos cumprir o nosso ministério. Exortação, meus irmãos, é um dom do Espírito Santo. Você sabia que exortação é um dom do Espírito Santo? É um dom do Espírito Santo. Romanos 12, versículo 8, está escrito: o que exorta, faça-o com dedicação. E exortar é encorajar, animar, aconselhar, orientar, auxiliar. Que possamos encorajar os irmãos a servirmos ao Senhor com integridade e fé. Meus queridos irmãos, mas finalmente, como viveremos? Vigiando e orando para não cairmos em tentação. Satanás não quer uma família feliz, não quer um casamento feliz, ele não quer filhos que possam servir a Deus. Ele quer confusão entre irmãos, quer confusão na família, na igreja. Ele quer que os idosos sejam frios na fé. Ele quer que os moços e moças possam viver no pecado, na balada, nas noitadas. Ele quer que os ministros possam cair na imoralidade sexual. Satanás vai tentar de todas as formas te derrotar, te jogar na lama, te pisar. E é por isso, vigie e ore, sem cessar, para não cair em pecado. Vigie e ore, para que você possa viver uma vida ilibada, uma vida aprazível a Deus, uma vida que possa honrar o nome do Senhor. Conta-se uma antiga história de como um rabino judeu, ele resolveu esse difícil problema. Ele tinha adquirido algumas servas recentemente, que vieram para ficar em sua casa, e notou ele que uma delas era particularmente bela. E ele sabia onde ela dormia. À noite, ele foi tomado de assalto por uma fortíssima tentação que não saía da cabeça dele. E ele começou a dirigir-se ao quarto dela. Mas subitamente veio um temor de Deus no coração dele. E se abateu sobre o seu coração. E ele começou a gritar: incêndio, incêndio! E seus vizinhos, despertando com o clamor, começaram a correr para a sua casa, preparados para apagar o incêndio. Mas ao chegarem, viram que não havia incêndio algum. E perguntaram-lhe: Rabino, o que significa tudo isso? E por que o Senhor nos arrancou da cama sem necessidade? E o rabino replicou: não foi algo desnecessário. O incêndio estava em mim e vocês me ajudaram a apagá-lo. De igual forma, meus queridos irmãos, que nós possamos clamar, que nós possamos suplicar, que nós possamos orar dizendo: Senhor, não nos
deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse rabino, de madrugada, ele gritou: incêndio, incêndio. E os seus vizinhos o ajudaram a apagar o incêndio, não da sua casa, mas o incêndio da imoralidade que estava dominando a sua mente. E ele não caiu em pecado, porque ele pediu ajuda. Que nós possamos pedir ajuda a Deus, pedir ajuda aos irmãos mais experientes, para que você não caia em tentação, mas para que você possa vencer o pecado. Que você possa vencer o pecado, vigiando e orando, para não cair em tentação, para que você possa honrar a Deus, honrar a igreja, honrar a família e glorificar a Deus no seu ministério, servindo ao Senhor com seus dons e talentos, no nome de Jesus. Vamos falar com Deus.